Fala galera, beleza? Felipe na área. Bora resolver uma questãozinha? Abri recentemente a Seduc Rio de Janeiro 2015. Agora peguei uma questão interessante sobre Canudos, que caiu na Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Questão número 21, para você que caiu aqui de paraquedas, a parada é a seguinte: eu tô com a questão aqui no meu monitor, vou dar uma lida nela, comentar sobre a questão e sobre as opções, para a gente encontrar a opção correta e aprender um pouco com as opções que também não estão corretas. Bom, sem mais enrolações, deixa eu começar aqui a leitura, para a gente poder descer o porrete nessa questão. Questão número 21, da Secretaria de Estado de Educação da Bahia. Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo, expugnando palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Era 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança na frente dos quais rugiam raivorosamente 5.000 soldados. Os certo acima, retirado do livro Os Sertões, obra publicada em 1902 por Euclides da Cunha, reflete-se a um dos principais conflitos da história do Brasil. Sobre este conflito, assinale a alternativa incorreta. A questão quer saber a alternativa incorreta sobre Canudos. Opção A: o fenômeno do messianismo é fundamental para compreender o contexto da Guerra de Canudos, sobretudo pelo papel de Antônio Conselheiro na liderança do movimento através de sua figura profética. Opção B: o movimento assinala um período histórico importante do país, já que se situava entre a queda da monarquia e a instalação do regime republicano. Opção C: embora as pregações do líder Antônio Conselheiro possuíssem elementos religiosos, a indignação contra a seca, a fome e a completa desassistência por parte do governo brasileiro também fizeram parte do cotidiano do movimento. Opção D: a forte violência por parte do governo brasileiro para extinguir o movimento impediu que outras revoltas ocorressem no período. E opção E: a destruição de Canudos só foi possível depois de 4 tentativas. Galera, se vocês quiserem resolver a questão antes de eu começar a comentar, dá uma pausa no vídeo aí, faz a questão que, ó, em 3, 2, 1... Pode tirar do pause. Vou comentar um pouquinho sobre a Guerra de Canudos, que foi um conflito ocorrido entre os anos de 1896 e 1897 no interior da Bahia. Foi liderado por Antônio Conselheiro, um líder religioso, e envolveu um movimento popular que se opunha ao governo republicano recém-instaurado no país. Canudos era uma comunidade rural formada por camponeses pobres, ex-escravos e outros grupos marginalizados. O movimento liderado tinha como base uma visão messiânica e contestava as desigualdades sociais e a exploração dos latifúndios da região. Os canudenses, o povo de Canudos, buscava uma vida comunitária mais justa, baseada nos valores religiosos e um sistema de cooperação. As autoridades republicanas, temendo uma ameaça do seu poder e as estruturas sociais estabelecidas, reagiram militarmente contra Canudos. Durante os conflitos, houve uma grande disparidade de forças. O exército brasileiro, contando com armamentos modernos, e uma superioridade numérica absurda, contra essa galera marginal aí de Canudos. Apesar disso, os canudenses eles resistiram por vários meses, mostrando uma grande determinação e uma crença inabalável na proteção divina. Eles eram guiados por essa crença, tinha um movimento de cunho messiânico. E houveram intensos combates, que resultaram na destruição da comunidade de Canudos no fim das contas. Se estima que cerca de 25.000 pessoas tenham morrido durante esse conflito
entre membros do movimento e os soldados. O conflito destacou as profundas desigualdades sociais do Brasil da época, revelou a brutalidade das forças armadas, né, no enfrentamento de movimentos populares. Bom, a Guerra de Canudos também evidenciou tensões entre camadas populares e o Estado, né, bem como a falta de políticas para poder lidar com a pobreza e com a exclusão social. E diante dessas informações, a gente já pode ter uma noção de qual vai ser a opção correta, né? Vamos analisar então, opção por opção, começando pela opção A, o fenômeno do messianismo, fundamental para compreender o contexto da Guerra de Canudos, sobretudo pelo papel do Antônio Conselheiro na liderança do movimento através de sua figura profética. Bom, o Antônio Conselheiro, né, cujo nome verdadeiro era Antônio Vicente Mendes Maciel, era um líder religioso, social, bem carismático, que acreditava ser o enviado de Deus para guiar o seu povo, né? Ele pregava contra os males do mundo moderno, como a corrupção e a desigualdade social. Ele tinha uma grande habilidade de convencimento, né? Era um cara muito carismático e acabava atraindo, né, seguidores de diferentes camadas sociais diferentes, né? Especialmente os marginalizados, né, os desfavorecidos. Os seguidores do Conselheiros acreditavam que a região de Canudos seria o local onde Deus estabeleceria um novo paraíso na Terra. Livre dos males do mundo moderno, eles viviam em uma comunidade autossuficiente, rejeitando a sociedade e a cultura dominante. Cara, a figura do Antônio Conselheiro era uma figura de muita importância para a galera. Ele, como eu disse aqui, era um cara que acreditava ser o enviado de Deus para guiar o seu grupo. Então, de fato, Canudos tinha um cunho realmente religioso, messiânico, que faz com que essa opção não seja a opção correta, né? A gente está buscando a opção incorreta. Vamos agora então para a opção B. O movimento assinala um período histórico importante do país, já que esse se situava entre a queda da monarquia e a instalação do regime republicano. A queda da monarquia e a instalação do regime, né, republicano, né, ocorreu em 15 de novembro de 1889. Foi a proclamação da República e isso marcou o fim do Império Brasileiro, né? No dia 15 de novembro, um grupo de militares, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, deu um golpe de Estado e proclamou a República, né, destituindo o imperador e estabelecendo um novo sistema de governo no país. A Guerra de Canudos foi um conflito armado que ocorreu entre 1896 e 1897, né, como eu falei anteriormente. O Brasil enfrentava uma série de desafios políticos, sociais, econômicos, desafio para tudo quanto é que é lado. O governo republicano, né, liderado por elites urbanas, implementou mudanças que nem sempre eram bem recebidas nas áreas rurais, né, no interior do país. Essa situação ela acabou gerando um descontentamento muito grande e foi um dos fatores que levou ao surgimento do movimento de Canudos. Mais uma opção que também não está correta, né, pois o movimento de Canudos ele se situava nesse período. Inclusive, a galera de Canudos, né, queria de volta a monarquia, eles eram contra a república. Portanto, a opção B também não está correta. Vamos à opção C. Embora as peregrinações do líder Antônio Conselheiro possuíssem elementos religiosos, a indignação contra a seca, a fome e a completa desassistência por parte do governo brasileiro também fizeram parte do cotidiano do movimento. Galera, a região de Canudos ela enfrentava realmente uma crise absurda, uma crise tanto econômica quanto social, marcado, sim, pela seca, pela pobreza extrema, por desigualdades sociais. Nesse contexto, né, o Antônio Conselheiro ele emergiu como um líder, né, tanto carismático como religioso, atraiu uma grande quantidade de seguidores e foi tudo que precisava para poder formar um movimento, né? Só que além dos aspectos religiosos, a indignação contra tanta seca, né, falta de assistência do governo, foram pontos sim centrais no movimento. Foi uma junção tanto da parte religiosa quanto dessas desigualdades, né, e desse descaso do governo
para com a galera de Canudos, né? A falta de apoio do governo brasileiro para enfrentar esses problemas acabou aumentando a revolta e a insatisfação da galera, né? Que acabaram aderindo ao movimento. Portanto, a opção C também faz parte de Canudos, né? Da história de Canudos, então a gente também pode descartar. Opção D, a forte violência por parte do governo brasileiro para extinguir o movimento impediu que outras revoltas ocorressem no período. Cara, assim, embora o governo brasileiro ele tenha utilizado uma força militar forte para reprimir e destruir Canudos, né, essa ação ela não impediu outras revoltas, né, no mesmo período. Né? Na verdade, o conflito de Canudos acabou despertando, né, preocupações sobre a situação no sertão nordestino, né? Pobreza, seca, né? Falta de assistência e todo aquele descaso do governo. Né? E isso levou a um questionamento sobre as políticas que eram vigentes. Cara. A galera começou a se questionar sobre as políticas. Fora isso, outros movimentos e revoltas populares surgiram posteriormente do Brasil, né? Tanto no Nordeste quanto em outras regiões do país. Então o movimento de Canudos ele acabou, ao invés de impedir, né, que outras revoltas ocorressem, muito pelo contrário, levantou a atenção para essas políticas. Portanto, acabou sendo meio que um catalisador. Rolou Canudos, depois rolou outros movimentos, e aí as revoltas contra o regime republicano vieram fortes, né? Começaram firmes. Portanto, a opção D, ela não se encaixa, né? Ela é uma forte candidata a ser a opção correta, mas a gente tem que dar uma analisada também na opção E. A destruição de Canudos só foi possível depois de 4 tentativas. 4 tentativas, né? Vamos ver isso aí. Bom, vamos lá. A primeira tentativa ocorreu em novembro de 1896, quando uma expedição militar foi enviada, né, lá para Canudos. Só que essa expedição enfrentou dificuldades e acabou sendo derrotada pelos habitantes de Canudos. Né? Ficou conhecida como a primeira expedição de Canudos. Depois da derrota, teve uma segunda expedição. Foi em janeiro de 1897. Né? Essa segunda tentativa também fracassou. As forças militares sendo novamente derrotadas. Né? A situação geográfica da região e as suas condições bem adversas, né, dificultaram a ação dos militares. E os canudenses eram nativos dali, né? Eles tinham domínio todo do território. Teve uma terceira tentativa que ocorreu em junho de 1897, né? E dessa vez as forças militares elas conseguiram avançar e tomar parte do território de Canudos, né? Só que parte não é tudo, né? Mais uma vez eles foram repelidos, né, pelos habitantes da comunidade. Os soldados eles encontraram uma resistência ferrenha, né? E sofreram pesadas baixas. Aí, depois desses 3 pau que tomaram, né, na 4ª expedição militar, que foi conhecida como a 4ª expedição de Canudos, essa foi organizada em setembro de 1897, foi a mais numerosa e bem equipada, né, contando com cerca de 7.000 soldados. E após intensos combates e um cerco prolongado, as forças militares conseguiram destruir Canudos finalmente em outubro de 1897. Isso representou uma vergonha absurda para o governo, porque foram 7.000 soldados fortemente equipados que demoraram muito tempo para poder derrotar sertanejos, né? Pessoas à margem da sociedade. Portanto, foi na 4ª tentativa, mais uma opção que se encaixa com Canudos, então a opção D realmente foi a opção correta. Rapaziada, a questão foi essa. Se vocês estão gostando, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações. Estou sempre postando resolução de questões aqui de diversos concursos diferentes na parte de história, vestibulares também, então playlists separadinhas aí no canal. Se você também tiver interesse em resumos de livros e textos que costumam cair bastante em editais de concurso, tudo separadinho em playlist aí no canal. Fica à vontade, a casa é sua. Valeu? Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Um abraço.